Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Westcast. Eu sou Paula Leal e hoje eu estou substituindo o nosso querido Dagomir Marquesi, que está de férias, mas fiquem tranquilos que na semana de que vem ele está de volta aí com vocês. Bom, eu já participei desse podcast na estreia, podcast 01, já estive aqui com a nossa querida Vida Vlad, no podcast de estreia com o Luciano Hang, e estou aqui de novo, então é um prazer, uma satisfação estar aqui muito hoje. Bem-vinda. Obrigada, minha querida. Que você esteja aqui com a gente. Muito bom. Hoje também estreando no nosso podcast, o nosso repórter da Revista Oeste, Bruno Freitas. Seja bem-vindo. Uma honra estar aqui com vocês. Espero que seja um papo muito divertido e muito instrutivo. Bem-vindo, Bruninho. Obrigado, Vida. Legal. E o nosso convidado de hoje é psicanalista, especialista em linguagem silenciosa, criador do canal Não Minta Pra Mim, tem publicado 5 livros. Isso. E é o nosso querido Ricardo Ventura. Seja muito bem-vindo ao Westcast. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Bem-vindo. Vamos contar aí todas as mentiras e verdades. Opa! Bom, antes de contar as mentiras, vamos falar das verdades. Pedir quem está nos acompanhando aqui na Revista Oeste, não esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube. Lembrando, para se inscrever no canal, depois ativar as notificações, que é aquele sininho que fica ao lado, dar um like no nosso conteúdo, que é super importante. E se puder, deixe um comentário, pode ser um textinho, pode ser um textão. É importante que você interaja com a plataforma, para que ela entenda que você gosta do nosso conteúdo, para que ela possa recomendar outros programas aqui da casa. Valeu? É isso, Ricardo? É exatamente isso. Tem que ter integração, senão o robozinho do YouTube te ignora. Então, se você não quer ser ignorado, tem que fazer esses 4 passos. É isso aí. No final do programa, a gente relembra de novo o passo a passo para o pessoal que está nos acompanhando. Legal. Ricardo, você, psicanalista, me conta essa tua trajetória. Como é que você começou de psicanalista e se tornou esse comunicador, especialista em linguagem silenciosa? Se for contar, tem que dar 2 passos para trás ainda, né? Porque eu nasci dentro de uma loja de calçado. Opa, vendedor. Antes de ser psicanalista, eu trabalhei com varejo. Então imagina isso, né? Então eu fiz administração de empresas, depois eu fiz pós-graduação em psicologia, mas lá atrás o meu grande berço foi o comércio. E eu falo que o comércio, ele é algo que não existe uma formação acadêmica, né? Não existe uma faculdade de vendas. Não. O vendedor precisa ser psicólogo, precisa ser economista, precisa ser colunista, porque você precisa saber do que está acontecendo, saber das fofocas, saber interagir, saber, inclusive, ter essa inteligência emocional para entender o cliente. Pode perceber, muitas vezes a pessoa vai fazer uma compra e ela está com muito mais vontade de conversar com alguém, exteriorizar aquela vontade naquele objeto que ela está comprando, seja uma calça, uma maquiagem, seja um sapato. Por que dizem assim, mulheres gostam muito de sapato? Na realidade, mulheres gostam de fazer terapia. Só que em vez de ir para o consultório, vai para as lojas. Eu tive pessoas que, inclusive, falavam assim, gente, onde é que essa mulher coloca tanta roupa? E aí você começa a perceber que as pessoas fazem terapia na hora da compra. E aí, quando você encontra um vendedor muito bacana, que é um comunicador... Você leva tudo, leva a loja. E aí existe aquela situação de você sentir confiança, o rapport, empatia. E aí eu percebi que, muito rapidamente, eu falo que eu precisava encontrar amigos de vida em 20 minutos. Porque como eu morava dentro de uma loja, e a loja numa avenida comercial, eu não tinha vizinhos crianças. Então, eu ia para a escola, mas quando voltava, cadê as crianças? Então, os filhos das pessoas que iam fazer as compras ali, demorava o quê? 20, 30 minutos para fazer uma compra, e eu tinha que rapidamente entender se era uma pessoa amigável, que eu podia mostrar o meu Falcon, ou eu tinha que me afastar porque era o briguento, era o cara que ia roubar minhas revistinhas. E eu percebi que isso foi moldando essa situação de perceber quem é Sua quem. Sua percepção foi se apurando. Exato. E aí eu falei que eu tive grandes mestres ali, vendedores que tinham 20, 30, 40 anos de experiência e conseguindo entender. Era impressionante. Eles batiam o olho e falavam assim, esse aqui só vai fazer eu rodar. O que é rodar? É você entrar na loja. Você sabia disso? É Bruno, não é isso? Bruno. Você sabia disso? Quando você põe o pé na loja, você faz o coitado do vendedor rodar? Ou seja, ele vai pro final da fila e a gente tem que esperar mais 2 horas para tentar vender de novo? Tem um rodízio? Tem um rodízio, exatamente. O negócio tem que sinalizar de começo, né? Olha, eu sou só... Não adianta. Não adianta. Botou o pé dentro da loja, fez o coitado do vendedor rodar. Então tinha muitos... e até hoje é impressionante. Você percebe
Quando a pessoa... Eu hoje ainda, você vê, eu tô sem loja, porque depois eu tive minhas próprias lojas e tudo mais, depois fiz minha própria rede. De calçados. De calçado e depois de surf. Mas você percebe claramente quem tá afim de comprar, quem não tá afim de comprar, só tá batendo perna, quem vai roubar, quem vai enganar. A maioria das vezes você consegue perceber. Às vezes você fala, cara, eu sei que eu não vou receber esse cheque. Naquela época tinha cheque, né? Hoje ninguém usa mais cheque. Mas você fala assim, gente, eu vou tomar um golpe. Eu sei que eu vou tomar um golpe. Porque o jeito da pessoa Qual olhar... é a sinalização, assim, do... Era uma venda muito fácil, era uma pessoa normalmente muito agradável, cheio de detalhes, e sempre muito conversa fácil, mole, solta. Você fala, ninguém gosta de gastar, ninguém gosta de botar a mão no bolso. É verdade que todo malandro é simpático? Eu tenho uma máxima que é o seguinte, todo canalha é um grande sedutor, mas nem todo sedutor é um grande canalha. Então, o golpista, ele é um grande sedutor. Ele sabe fazer a coisa, entendeu? Mas nem todo sedutor é um golpista. Você tem que tirar sua pele disso, né? Aí você tem que tentar ali perceber, são os melindres. Mas é difícil você não cair num golpe, é muito difícil. Mas vamos voltar, Ricardo. Vamos lá. Então você teve essas lojas de calçado e surf e depois você foi para psicanálise, é isso? Isso. Você chegou a atender consultório, paciente? Atendi as pessoas. O que acontece? Desde muito cedo, eu resumidamente, assim, bem resumidamente, meu pai, ele quebrou várias vezes. E aí, por conta disso, a gente teve, assim, muitas dificuldades. Mesmo ele tendo a loja, era uma coisa louca. Porque, imagina, eu estudava num colégio de freiras, um colégio bom, inclusive, mas a gente era quebrado geral. Às vezes, de não ter grana para comprar mistura, sabe? Ter uma roupa só para usar o ano inteiro. Então, tinha uma situação bem antagônica, porque era tipo assim, pô, você é dono, né? O seu pai é dono de uma loja, inclusive, bacana, só que você tá quebrado. Eu lembro que meu pai vender os carros, ficar muitos anos sem carro para conseguir pagar. Ele pegava dinheiro de um agiota para outro. Então, na minha cabeça, era o seguinte, e outras coisas bem mais pesadas, mas não vou nem entrar no assunto, mas era assim, eu percebi que quem tinha dinheiro era respeitado. Quem tinha dinheiro tinha uma vida mais legal, mais tranquila. Tinha viagens, tinha roupas, tinha um monte de coisa. E eu falava, cara, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico. Aí eu comecei a ler muitas biografias. Talvez vocês vão lembrar, talvez o pessoal de casa não lembre. Lia Coca, sabe quem é Lia Coca? Eu Lia lembro. Coca, Kil Morita, Ricardo Sembler, toda essa galera dos anos 80. Né? Então, história da Chrysler, história da Coca-Cola, história da GM. E aí eu falo assim, cara, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico. Assiste a Chateaubriand, né? O Chateau, o rei do Brasil. Eu falo assim, cara, eu quero ficar rico. E aí eu passei essa juventude toda tentando encontrar o caminho da riqueza. E não encontrei. Você tinha irmãos? Irmãs, 3 irmãs mais velhas do que eu. 3. Aí, quando deu essa cisão, depois que eu comecei a ter as lojas, eu continuei com essa coisa de entender o ser humano. Eu queria entender o caminho do sucesso. E aí foi vindo hipnose, programação neurolinguística, psicologia, inteligência emocional. E aí eu percebi, cara, em qualquer ramo, qualquer um, não importa se você é médico, dentista, jornalista, se você é um comunicador, se você entender a mente do ser humano, você consegue, metade do caminho tá ótimo. Tanto é que você deve ter percebido isso. Quantas amigas suas, amigos seus, era o CDF da sala, era o melhor, e quando foi pra vida pública... Pra valer, cadê? Então, verdade. O que vale eu queria falar, você tem que saber da matéria, sim, mas você tem que ser muito mais um comunicador, um vendedor, aquela pessoa que vai conseguir se comunicar, colocar suas ideias para frente. É esse que consegue os melhores cargos. Não é o melhor tecnicamente, mas é aquele que consegue entender o ser humano. E aí que foi que eu continuei estudando cada vez mais, aí eu fui, me tornei ali uma pessoa que, além de buscar entender o ser humano, eu comecei a ir para o lado da psicanálise. E aí eu atendi, esse aqui foi meu primeiro livro, inclusive, são casos reais de pessoas que eu atendi. É o Crenças. Então, era um apanhado de casos... O paciente mente muito, Ricardo? Muito. Aí é que tá. Olha que interessante. Não deveria. Por isso que tem muitos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e tudo mais, que se ele sentir que... E aí, olha que bacana isso. Eu tenho muitos clientes que são psicólogos, psiquiatras, médicos. Por quê? Porque é muito necessário você conseguir criar essa conexão. Então, a linguagem silenciosa, ela não é só analítica, mas ela é também proativa. O que eu faço para conseguir criar a confiança do outro?
Porque se você não tiver essa confiança, não adianta você ser o melhor médico do mundo que seu paciente vai falar: ah, ok, você mandou eu caminhar e tomar esse negocinho, não vou tomar. Eu vou tomar o chazinho de alface que minha avó mandou. E às vezes não presta atenção também. E também não presta atenção. Né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental. A gente vê muito isso, não só em consultórios, mas na vida mesmo. Pessoas que não prestam atenção. Ela quer falar, ela quer toda a atenção para ela, mas a hora que o outro fala 2 palavras, ela já virou e já não presta mais atenção. Esse, né? E é um vício que a pessoa adquire e que ela muitas vezes não se dá conta. Acho que é próprio egoísmo, né? Perfeito. Você sabe que tem uma estatística muito interessante, nova inclusive, né? Uma pesquisa. Entrevistaram pacientes, foi uma pesquisa americana. Entrevistaram pacientes de uma unidade lá, de um hospital e tudo mais, aí tinha o pronto atendimento ali. Então, no final da consulta, perguntavam para os pacientes: você acredita que o médico entendeu o que você estava reclamando, que você veio aqui e tal? Quantos médicos você acha que realmente se interessaram, entenderam, né? 20%. Então era tipo assim, só 20% me entendeu, 80% não me entendeu. Aí perguntaram para os médicos: quantos que vocês acreditam que vocês foram claros para os pacientes? Quantos vocês acreditam que os pacientes entenderam o que você disse? Foi justamente ao contrário. Falou: não, 80% nos entenderam, tal, eu sei, eu vi. Olha o antagonismo, ou seja, aquela situação de eu sei o que eu tô falando, me entenda e calha a boca, acontece muito. Entendeu? Então a pessoa às vezes está falando e não percebe que às vezes a pessoa ficou com medo ou deu um desdém, tipo, tá. Então, essa linguagem silenciosa é que muitas vezes é ignorada. Por quê? Porque às vezes a pessoa, como você mesmo disse, não está nem olhando para os olhos da pessoa. Fala assim: ó, vida, é o seguinte, eu tô vendo aqui, você vai tomar esse negócio aqui, tá? Sim. E blá, 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 e você precisa caminhar, ok, tal, e você tá fazendo várias caras de... Eu tô chorando e o cara não tá vendo. Não tá vendo, não tá vendo. Então, é muito importante. Imagina isso numa reunião. Então, o que você chama de linguagem silenciosa seria a linguagem corporal. A linguagem silenciosa é um grande guarda-chuva. Então, vamos... linguagem silenciosa, linguagem não verbal e linguagem corporal. Boa. Tem diferença? Tem diferença. Então, vamos lá. Que tipo de elementos você colhe? Qual é o teu... Então, o teu repertório? O que a pessoa não diz também faz parte do teu repertório? Claro. Então, olha que legal. Vamos lá. O que é a linguagem corporal? O nome já diz, corpo. Então, é a linguagem que está no corpo. É a linguagem que você faz com os olhos, com a fisionomia, o movimento corporal e tudo mais. Então, é a linguagem corporal. A gente pega microexpressões, os olhares, né? Porque eu vou lembrar, eu vou de repente ter dúvidas, eu vou me emocionar. Então, tudo isso você consegue ter um mapa do que está passando na cabeça da pessoa. Por exemplo, eu me afasto, eu me aproximo, né? Então, às vezes eu me toco, né? Eu tô nervoso, eu escondo as mãos, eu tô tranquilo, eu mostro as mãos. Isso é a linguagem corporal. A linguagem não verbal. A linguagem não verbal é, por exemplo, tonalidade. Então imagina, ela não é verbal no sentido da língua portuguesa. Então vamos supor, Paula. A Paula chegou à festa. É uma informação verbal. Agora, informação não verbal. A Paula chegou à festa. A Paula chegou à festa. A Paula chegou à festa. Você vê que mudou completamente. A entonação, o ritmo, as palavras, se eu sou mais formal, se eu sou informal, a altura. Porque quando você vai mentir ou você está incongruente, normalmente não, 100% das vezes você muda o seu padrão de comunicação. Então, às vezes a pessoa, ela é uma pessoa que fala bastante, é prolixa, e aí quando ela está mentindo, é tipo, não. Ela é sucinta. Sim, talvez. E o ao contrário, às vezes a pessoa, ela é bem sucinta. Aí a esposa fala: e aí, como é que foi o jogo? Ah, o jogo você não sabe, porque o jogo, olha, inclusive eu tava lá com a Paula e com o Bruno, e eles, inclusive, falaram, e começa a dar muito detalhes, pessoas que não dão detalhes. Você entendeu? E velocidade de fala. Velocidade de fala, velocidade de fala. Então, às vezes a pessoa, ela tem uma velocidade de fala agitada. E naquele ponto, naquela pergunta, naquele dia que você já tá com a pulga atrás da orelha, fala mais lento, pensa para falar, interioriza. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Então, quando muda o padrão de comunicação, e essa é a parte não verbal.
Às vezes colocar na terceira pessoa. Por exemplo... E o silenciosa? Depois tem que falar. Isso, eu vou falar... Por exemplo, a pessoa se coloca... vou dar um caso clássico aí, que já está julgado e tudo mais. Mariana Ferreira. Saiu agora até um documentário. Mariana Ferreira, você está falando? Mari Ferrer é alcunha. É Ferreira? O nome dela é Mariana Ferreira. Porque saiu na mídia, era Mari Ferrer. Mari Ferrer. Mas esse é o nome artístico. Nome de só pra gente contextualizar aquele caso lá em Florianópolis, né? Exatamente. De estupro, teria sido. Então, era assim, teve um momento... Foi aquela da balada, ela tava numa balada. Tem do André Aranha, que primeiro acusaram... Exatamente. Que daí ela disse que foi abduzida ou foi drogada. Cada hora é uma coisa, não sei o que era. Aí ela pagava, acendia, ela conseguia fazer o check-in, daqui a pouco ela pagava, daqui a pouco ela chamava o Uber, daqui a pouco ela não sei, ela corrigia. Então, quando o advogado pergunta pra ela, então ela tá sempre na primeira pessoa. Eu desci, eu fiz, eu acordei, tal. Mas vem cá, você mandou mensagens pros seus amigos enquanto você estava andando, e as mensagens, você corrigiu as mensagens. Olha, isso é uma inverdade, as mensagens não foram corrigidas. Perceberam isso? Talvez não. Olha que interessante. Eu já percebi. Terceira pessoa? Terceira pessoa. Ela sempre falava na primeira pessoa. Então, tipo, ela podia ter respondido. Imagina, eu não corrigi aquilo ali. Eu não corrigi o texto. Ela falou, as palavras não foram corrigidas. Aí você fala, tem alguma coisa aí. Por quê? Porque mentir dá trabalho. Imagina, são os 4 Qs. Eu tenho que lembrar. O meu cérebro fica assim, ó. Lembrar o que aconteceu. Aí, como eu preciso mentir, eu preciso lembrar a história que eu vou contar. Eu preciso também prestar atenção. Será que a vida está acreditando ou não? Então, eu preciso prestar atenção. O que a vida vai pensar em mim? E o que eu estou fazendo com a minha linguagem não verbal? Então, imagina, são os 4 Qs. O que aconteceu, o que eu vou contar, o que estão pensando de mim e o que eu estou fazendo com o meu corpo. E se essa história faz sentido também, né, Ricardo? Exato, porque tem que fazer sentido e ver se a pessoa está prestando atenção e está comprando a ideia. E tipo, nossa, coitada, é isso. Precisa ser um gênio para mentir. É muito difícil. Mentir é difícil. Então, essa é a linguagem não verbal. Então, quem é o bom mentiroso, assim? É aquele que treina. Não, mas você tem um personagem... Eu não devia... Não, por exemplo, você quer um cara que é extremamente frio, é difícil... Eu acho que eu não consegui pegar dele. É o Cunha, o Eduardo Cunha. Eu consegui pegar pela mulher dele. Que isso é uma coisa legal. Porque ela... jornalista, né? E ela, até a tonalidade de voz dela muda. Acho que é o Cabrini. É o Cabrini que tá entrevistando? Não sei se era o Cabrini ou... Cláudia Cruz, né? O nome dela. Cláudia Cruz. O Marcelo Rezende. Eu não sei se era o corta pra mim. Esse é o Marcelo Rezende, não é isso? Marcelo Rezende. Corta. Eu não lembro se era o Marcelo Rezende o Rezende, ou se era o Marcelo Rezende. Foi um dos dois. Foi ele que fez? Foi. Aí ele pergunta... Não, mas e o caso do cartão? Não tem nada a ver o cartão. Isso aqui não... Aí ele pergunta a mesma pergunta para a mulher. Mas e aí, o cartão que você gastava, quem pagava era... tal. Ela, eu não sei. E aí dá uma mudança na tonalidade, na mudança no timbre de voz. E aí você percebe nesse detalhe também. Você é casado, Bruno? Sou casado. Olha lá, bem casado? Graças a Deus. Se falar que não é, agora apanha. O que você achou? O que você achou da resposta dele? Não, tá congruente. Genuína. Genuína. Senão ela bate nele, né? É brava a Vanessa, não é? Não é não. Tranquila. Eu não acho que ela é brava. Amazonense tranquila. Eu não sei, não. Senti que é um pouco brava. Não é. Mas olha o que acontece. Quando... a pessoa que está do lado... É muito engraçado isso. A pessoa que está do lado, muitas vezes entrega mais... do que a própria pessoa que está respondendo. Atrapalhador de mentiroso. Atrapalhador de mentiroso. Aconteceu já de... eu analisei uns 3, 4 pastores, não porque era pastor, mas porque normalmente acaba pegando com mais veemência ali, tipo, pastor agride a esposa e tal, não sei o quê. Aí vem os dois para falar que não está acontecendo nada. Né? Ele, porque a minha esposa aqui está do meu lado, ela... E nós nos amamos. Fica na cara. Tá na cara. Então são pequenos detalhes, afastamento, microafastamento. Às vezes é um ombro que joga. E aí você fala, não, ela não tá feliz e tá ali. Então às vezes a pessoa do lado acaba entregando mais do que a própria pessoa. E o que é a linguagem silenciosa? Ela pega a linguagem corporal, ela pega a linguagem não verbal e ela pega também outras coisas. Por exemplo, se a pessoa mudou o jeito de se vestir, se a pessoa mudou a maneira de
contar aquela história. Então tem muitas pessoas que criam o que eu chamo rito da mensagem. Ela cria todo um cenário para parecer mais ou menos culpada. Por exemplo, aquela moça que era a mulher de um prefeito que acabou deixando o menininho lá sozinho no elevador, o moleque sai e buf, e morre. Sim. Né? Você olha o perfil dela anteriormente, ela toda empoderada, com os cabelos esvoaçantes, maquiagem, né, de make, né, foi influencer de make-up. Poderosa. Toda poderosa, decotes. Aí quando ela vai fazer a entrevista, ela tá com jeans, um cabelinho sujo pra baixo, né, as unhas mal feitas. Orientação de advogados, claro, bem orientado. Claro. Aí as mãozinhas assim, uma roupinha com frufru aqui, até um terço na mão. Aí você fala, isso, cara, não é o natural da pessoa. Aí você vê que aquela comunicação vai estar contaminada. Vai estar contaminada. Você pode usar isso para o bem. Por exemplo, você pode perceber que gestão de crise, quando acontecem esses acidentes com aviões e tudo mais, você pode perceber que a sala que vai ser falado, todas as comunicações, ela é em tom pastel, não tem o logotipo da empresa, para justamente você não ter... Descolar, né, a imagem. Exatamente. Isso tudo é o rito da mensagem. Então, tem muitas coisas. Por exemplo, eu olhando para a vida. Aí ela tem um cabelo mais cheio de pontas, um colar todo exuberante, mostrando o ombro para fora, né? Um acaju, né? Ali eu não consigo ver a vida não sendo histriônica. Eu duvido ela chegar num lugar e ficar quietinha. Eu duvido ela chegar no lugar e não conversar. Eu não consigo ver ela sendo proativa. Porque o jeito de se vestir fala muito de você. Fala muito sobre a pessoa. Mas é aí que eu acho que entra uma hipocrisia que a sociedade está sendo levada a isso, pelo fato de que não pode ter preconceito. Porque preconceito também é aquilo que você deduz a partir do conhecimento que você tem sobre tudo na sua vida. Não quer dizer que... Mesmo porque, se você julgar uma pessoa achando que ela é boa, é preconceito. Do mesmo jeito boa. Você não conhece, então você não sabe nem se é boa ou se não é. Eu tenho uma máxima que é o seguinte. Quando você der salvo-conduto ou uma culpabilidade porque a pessoa é negra, ou é branca, ou é hétero, ou é gay, ou é cis, ou é trans, ou é pobre, ou é rico, você está sendo preconceituoso. Exatamente. Se você antecipadamente já... Não, ela é culpada porque ela é negra, porque ela é branca, porque ela é rica, porque ela é pobre, porque ela é cis, porque ela é trans e tudo. Não, ela tem o salvo-conduto. Ela tá certa porque ela é mulher, ou porque ela é homem, porque ela é rica. Então, se eu já coloco, não, porque a mulher tá certa, uma ou porque é homem tá né? certo, pela uma característica. Aí é ruim. Então, às vezes as pessoas fazem muito isso, que é o quê? Por conta de uma característica, eu já venho dentro de mim, olha que loucura, arquetipicamente, ou agora, de uma maneira totalmente em cima da política do cancelamento ou das hashtags, qual que tem mais poder, eu falo, não, é mulher? Ah, então ela tá certa. Ah, não, é homem? Ah, não, então ele tá... Ah, é gay? Então ele tá certo. Ah, não, ele é hétero? Então ele tá certo. Não, ele tá errado porque ele é hétero. Não, ele tá errado porque ele é gay. Não, ele tá errado porque ele é negro. Não, ele tá errado porque ele é branco. Como assim? É uma condição, né? Uma condição. Em vez de você olhar a moral, a ética, o comportamento... Porque o comportamento, ele sobrepõe qualquer característica que você consiga ver. Então é isso que está acontecendo hoje. E tem alguma diferença para avaliar homem, mulher, gay, enfim, o que for? Tem alguma? Não. O que você tem que notar muitas vezes e aí entra de novo na linguagem silenciosa, que é aquele grupo, ou seja, aquela pessoa. O que é normal, por exemplo, para... vamos lá, como é que chama lá o... que faz o Jackson 5, lá o ator que faz os motoqueiros lá, ele brinca com os motoboys. Ah, eu sei, o personagem, né? Que era do CQC. Marco Luque. Jackson 5 na área. Ou seja, você sabe que tem grupos que têm características de comunicação. Então você tem que ficar muito atento para você não se contaminar por conta do que você viveu, do que você sabe. Tanto é que o meu método chama Método Ventura. Então, para cada letra é um acróstico. É vocalização, expressão, a narrativa, a trajetória ocular, unidade corporal, rito da mensagem e o A é a alucinação. Se eu não me abstrair do que eu vivi, da minha régua de moral, eu vou contaminar.
Então existem grupos que têm a sua comunicação. Tanto a gente sabe, não só comunicação, até com vestimenta. Às vezes não é assim, você fala, esse cara é jornalista. Por quê? Olha o jeito de vestir. Esse cara tem o jeito de vestir de jornalista. Bancário, você fala, isso aqui é bancário, olha o jeito de vestir. O jeito de vestir de bancário. Ah, esse aqui é atriz, olha lá o jeito de vestir, esse aqui é atriz. Olha. Ah, esse aqui é do rap, esse aqui é do skate, esse aqui é vegano. Então, o grupo que você pertence, você vai ter características de comunicação inerente àquele grupo. Por exemplo, se você pegar no Oriente, você nunca vai ver uma pessoa tocando a outra. Você vê que os cumprimentos sempre são... Os hábitos são completamente diferentes. E aí a linguagem corporal, obviamente, vai ser diferente. Então você tem partes que são universais, e você tem partes que são culturais, e você tem partes que são daquele grupo. Mas, Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa. O ser humano não gosta de mentira? Não precisa de Lógico, mentira? É uma cola social. Né? Porque eu não sei, tem hora que eu acho que as pessoas realmente gostam, porque você vê a quantidade, o ser humano é enganado muito facilmente. Né? Vida, você já imaginou o seguinte? Imagina você chegar pra mim, toda feliz da vida, me dar um presente, e eu falo assim, que merda é essa? Sim. Então, na minha cabeça... As relações humanas não funcionam assim. Não, um filtro de diplomacia, né? É a cola social. Então, imagina também eu te visitar... Não, você não, porque senão você vai saber agora o final da história. Imagina a gente visitar uma pessoa no hospital e ela tá prestes a morrer. E aí o médico chega lá pra mim e fala assim, olha, o fulano lá vai morrer, esse é seu amigo. Eu vou chegar lá e falar, oi, cara, você tá bem? Porra, não vejo a hora de você sair pra gente... fazer aquele churrasco, né? Tomar vamos... Não, eu vou chegar lá dentro e falar, cara, você tá verde, o médico falou que você vai morrer semana que vem. Que é o sincericídio. Tem gente que fala assim, eu não minto em situação nenhuma. Pô, então você é mau. Você é mau. Assim. Imagina só uma criança faz um desenho e fala assim, olha, você fala, que rabisco nojento é esse? Não é nada isso aqui. Ou seja, é uma cola social. A grande divisão essa mentira é prejudicial ou não? Tem mentiras que não são prejudiciais. Mas não ela serve... a forma também, como se diz. A forma e mais ainda... E a necessidade, porque às vezes você não tem necessidade de dizer a verdade em certas circunstâncias. Sim, exatamente. Você pode muito bem se calar, não precisa dizer a verdade. Por exemplo, que nem, vamos lá, você tá um dia péssimo, você teve várias coisas ruins. Aí ele te encontra e fala, aí, Vira, tudo bem? Você vai falar, olha, você não sabe, olha, eu acordei de manhã, meti aí é o chato, né? Aí eu tive minha gastrite, ela atacou, eu não tô bem. Tem gente assim. Eu não tô bem. Você pergunta como vai e ela responde. Mas isso não quer dizer que ela seja sincera. Você entendeu? Ela é chata, diferente. A mentira é uma cola social. Em muitos casos, a gente quer, inclusive. E outra, tem mais ainda. Quantas coisas históricas, quantos acontecimentos históricos foram mudados por conta de uma mentira? Por exemplo, levantar uma tropa, a moral da tropa... Quantas vezes a gente já percebeu isso no intervalo de um jogo? Às vezes os jogadores estão ali todos para baixo, o técnico, porque nós vamos conseguir, por causa disso, você é bom, cara, Bruno, você vai conseguir. E você acredita que você é bom. Então, quantas vezes, numa guerra, numa situação ali que estava tudo para ser perdido, o que mudou foi justamente... o ânimo, né? O ânimo que foi criado em cima de uma mentira, de algo abstrato, de algo extremamente... que saiu da cabeça daquela pessoa e você conseguiu mudar uma história, né? Então, a mentira, ela não é 100% ruim. Existem situações que, sim... são mentiras, mas são aceitas pela sociedade. Ricardo, eu já vi você falando que já colaborou e tem clientes do mundo judiciário. Isso. O seu trabalho se encaixa nesse meio, mas ele não tem um caráter decisivo, né? Um caráter mais de orientação. Você já participou de julgamentos? Bruno, é assim, a linguagem silenciosa jamais pode ser, e se alguém quisesse que fosse, eu ia ser contra, decisória. Ela pode ser orientadora. Então, por mais que eu veja o seu depoimento, falo, seu Bruno está mentindo. Está mentindo. O que eu estou falando, judicialmente, não vale nada. Mas pode orientar para uma nova investigação, para uma nova diligência. Fazer perguntas a mais sobre aquilo que eu achei que não ficou tão claro. Você entendeu? Então, isso é legal. Até porque, acredite se quiser, até as próprias perguntas influenciam as respostas. Olha que loucura isso. Então, muitas vezes chega para mim, eu vou falar para você. Bom, eu não vou falar porcentagem não,
para não influenciar até as pessoas em casa, mas muitas pessoas apresentam para mim, Ricardo, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz aqui com meu filho, com a minha filha, criança, para ver se ele foi abusado. Eu fiz umas perguntas e teve essas respostas. Na maioria esmagadora, as perguntas foram contaminadas. Então, o jeito de você perguntar acaba... Mas isso é só com criança? Não, até com adulto. Olha que interessante. O verbo que eu utilizar vai mudar completamente a percepção da vida em relação a um fato que aconteceu. Imagina que você viu uma batida. E isso é um teste comportamental muito legal. Dá para você fazer isso, né? Tipo, dá para você chegar aqui na Paulista, simular e nas perguntas você perceber. Aí é a neurolinguística que entra, não é? Também, mas na realidade é mais a comunicação. Né? Tá. Porque a neurolinguagem ela é baseada justamente na comunicação, né? Do jeito que você pergunta, do jeito que você ouve, do jeito que você fala, os metas-programas, metas-modelo e tudo mais. Mas olha a percepção. Se eu falar para vocês assim, ó, vou perguntar para ela, mas eu quero que vocês me deem a percepção de como foi o acidente. Então tá, lá. O acidente aconteceu, beleza? Beleza. Vida, como é que o carro encostou no outro? Deus quer que eu responda? Você entendeu? Naquela batida, como é que foi que o carro encostou no outro? Não precisa responder. Só pensa como é que foi. E vocês ouviram. Vida, como é que foi que aquele carro bateu no outro? Vida, como é que foi que aquele carro acabou causando aquele acidente horrível no outro? Vocês perceberam que o jeito de eu perguntar... Parece que o acidente tomou proporções diferentes? O primeiro sujeito acabou ganhando uma conotação de culpado aí, né? Você entendeu? Eu falo assim, como é que um carro encostou? Como é que um carro bateu? Como é que um carro colidiu? Como é que um carro estraçalhou? Então, olha que loucura. Então, quando você pergunta, se você não tiver essa nuance, essa perspicácia de perceber que o verbo que você está usando muda completamente a cena, e para aquela pessoa que às vezes está nervosa, aquela pessoa que acabou de passar por um acidente, ou um trauma, ou uma violência, ou um roubo, ou um sei lá o que for, ela vai mudar a resposta dela de acordo com o teor da pergunta que você vai fazer. Então, se eu falo assim, quando você chegou em casa, como é que você encontrou o corpo? Quando você chegou em casa, como é que foi que você encontrou o cadáver? Quando você chegou em casa, como é que você encontrou aquela cena daquela pessoa morta e toda ensanguentada? Perceberam? Sim, que nem pesquisa eleitoral, né, Ricardo? Exatamente. Agora que estamos aí entrando em período eleitoral. O que é mais difícil fazer a leitura, político ou psicopata? Então, você sabe que todo psicopata, ele é um grande manipulador, ele é um grande enganador, ele é um cara extremamente frio, mas não necessariamente um matador. Esse é um grande mito. Porque existe o adjetivo psicopata, que é uma coisa... Nossa, aquela pessoa é uma psicopata. Banalizou, né? Banalizou, igual o narcisista. Narcisista. Assim como existem assassinos que não são psicopatas. Perfeito. Então, quando você olha na política, é difícil você não encontrar um político que não tenha traços de psicopatia. Porque ele precisa disso. O psicopata é aquele que vai fazer o que precisa ser feito, custe o que custar. Agora, não necessariamente se a moral pro bem próximo. Ou pro bem ou pro mal. Sim, mas ele aí vai muito portas abertas e portas fechadas. Eu sempre falo o seguinte, vai nascer um psicopatinho, ou seja, uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial em Alphaville. E vai nascer um na favela. Aí imagina, esse de Alphaville teve uma ótima educação, ótimos colégios e conseguiu ser um médico. Conseguiu ser um juiz. Conseguiu ser um grande empresário. Então o que vai acontecer? O médico, ele vai de repente falar assim, cara, eu preciso mudar todo o rosto da vida. Ele vai lá e corta e fala, ah, que linda essa artéria pulsando, costura, e vai comer um hambúrguer e tá tudo bem. Às vezes ela tá morrendo de dor, esse tumor aqui, não, tranquilo, nós vamos operar aqui, tá, arranca ali e tal. Mas doutor, não, e tá tudo bem. Ou seja, aquilo que de repente seria um drama, tratar com a vida e morte, desfigurar, reconstruir, tirar algo ali que é um tumor e tudo mais, a pessoa vai tranquilamente, um juiz, preciso assinar ali para que aquele prédio lá saiam 50 famílias que estavam lá, mas tem criança lá no meio, tem velhinhos, tem pessoas de cadeira de roda. Não, mas eu preciso assinar para tomar a posse lá do prédio. Assina, vai dormir, sem problema nenhum.
Um líder, de repente, né, um Jack Welch da vida, o cara chega, precisa reconstruir ali a empresa, ele fala, olha, ele precisa mandar 5 mil pessoas embora. Tá bom, vamos lá, mandar 5 mil pessoas. Mas tem muita gente que agora vai ficar sem o seguro, tem muita gente que faltava um pouco para se aposentar. Não, mas a empresa é mais importante. Tá bom, vamos aí. Como pode ser um cara também que fala assim, cara, eu quero arrancar a cabeça do Bruno. E eu acho que vai ser mó legal. E ele arranca a cabeça do Bruno, joga a bola com ela, e no outro dia vai trabalhar tranquilamente. Porque o depois não existe. Não existe a compaixão, não existe a dor do outro. O arrependimento. Não existe, entendeu? Então, para você ter grandes decisões, normalmente você vai precisar ter traços dessa situação. Você pode aprender a ser assim, mas normalmente essas pessoas elas têm traços já de personalidade. Por exemplo, histriônica, que é a pessoa que quer subir no palco, que quer aparecer, que quer ser ovacionado, que quer, você entendeu? Falar, nossa, eu mudei a vida dessas pessoas aqui. Tá. Bom, já que você está dando esse gancho, podemos entrar em política então? Por favor. Que é um campo que a gente se interessa muito aqui na Oeste, e a gente está vivendo um ano de eleições. E a gente queria aproveitar a sua expertise para comentar esses grandes personagens. Você deu o gancho aí, começando pelo Lula, que... Ideologias à parte, a gente sabe que ele é um grande comunicador, talvez já tenha sido melhor do que um manipulador de massa. O que você acha da capacidade do Lula como comunicador? Então, você praticamente deu um resumo do que eu percebo. Né? Impressionante assim o quanto que Você ter uma ideia, quando eu fui analisar o Lula, eu não me lembro... lembrei, quando ele estava na Lava Jato. Pediram para mim, acho que foi a primeira vez que eu analisei o Lula. Analisa o Lula. E eu não conseguia pegar o padrão dele. Né? Era muito difícil. E aí eu comecei a olhar vídeos anteriores, até que eu cheguei num vídeo de uma entrevista da TV Cultura, que ele estava de barba, tal, anos 70. Não era o Roda Viva, não? Eu não sei se era o Roda Viva, mas eu ia falar Roda Viva, porque acho que Roda Viva, eu não sei, mas acho que era. Mas enfim. Mas ele era num banquinho, fazia umas perguntas, ele respondia e, enfim, não tinha interação, não tinha... Era só um banquinho e a pergunta e você não ouvia a pergunta do entrevistador. Ele já ia respondendo. E aí eu falei, cara, ali eu peguei. Eu falei, cara, consegui pegar. Mas você vê, eu voltei, sei lá, 40 anos para conseguir pegar o modelo dele. E o padrão não muda? Não muda. Mas aí você tem que pegar qual é o padrão, porque às vezes confunde. É igual da Suzane Richthofen. Eu demorei muito para pegar o padrão dela. Porque realmente ela maquiava demais. Ela é impressionante. Nossa, tanto é... Mas eu me lembro dela quando apareceu meio gordinha, cara de coitada na mão, com então, ali já estava contaminado. Ali já não era ela. Ali já era uma brincadeira. Ali era uma personagem. É isso aí. É uma personagem. Mas eu tô dizendo antes. Mas vamos voltar pro Lula. Mas vamos voltar pro Lula. Aí o que acontece do Lula? Né? O Lula... Vamos mudar de psicopata. Botou na mesma resposta, hein? Depois você viu, né? Aí, porque é muito difícil. Aí, peguei o padrão do Lula. Beleza. Aí o Lula, uma loucura é essa. É um cara que realmente, vocês já vão perceber pelo verbo que eu vou usar. Ele era um grande orador. Quando você vê aquela despedida dele antes de ser preso, ali acho que no ABC, cara, é uma aula de oratória. Bêbado, é uma aula. Né? Tava caindo de bêbado. Você tem prólogo, você tem citações, você tem proximidade. Então daqui a pouco ele fala, porque aqui meu amigo Bruno, e estamos aqui e tal, olha aqui a Paula, ó, você inclusive. E ele olha para alguém ali embaixo e olha nos olhos. Então tudo, inclusive eu dou treinamento, eu já treinei vários políticos, oradores, palestrantes. Tudo que você precisa fazer, ele fez naquele dia. Ele falou da história dele, ele relembrou a chegada em São Paulo, ele lembrou do Nordeste. Jornada do Herói? Jornada do Herói. E não só isso, ele é muito mais... O Lula tem tinha uma estrutura que ele conseguia pegar. Jornada do Herói, Inimigo Comum, ele pegava várias coisas. Estamos iguais, somos juntos, eu sinto o que você sente, falar errado, né? Falar da Dona Maria e olhar para Dona Maria. E cara, você chora de emoção. Isso é uma coisa nata da pessoa. Dele é nato. Aí ele vai indo, daqui a pouco ele começa a levantar os ânimos, daqui a pouco ele fala que é aquilo tudo que é quase que contando todo o passado dele, para que isso que ele fez é um nadinha, é pequeno perto de tudo isso que eu já fiz para vocês e tudo mais. E chega no final e ele fala, eu virei uma ideia.
Olha que lindo isso. Eu vou ser preso, mas o Lula agora é uma ideia. Vocês são Lula. Vocês são a ideia de Lula. Lula está liberto dentro de vocês. Cara, eu levantei e aplaudi. Eu falei assim, o que é isso? Mas foi a última grande oratória que ele fez. Eu não sei o que acontece. Eu não sei se caiu a máscara. Eu não sei se aquilo feriu. Parece que ele voltou para os anos 80. Ele já não é mais o mesmo Lula. Tanto que ele tem lido alguns discursos recentemente. E ia chegar nesse ponto. E aí, ele não consegue mais ter essa fluidez. Eu não sei se é tanta cobrança ou é as redes sociais que não deixam a coisa sumir. E aí ele vira uma pessoa meio caricata. Ele fala um monte de coisa que você fala, gente, mas como é que ele está dizendo isso? Como é que ele fala que o cara que roubou o celular é um coitado que só foi tomar cerveja? Como é que ele fala que eu sou a favor do aborto, porque senão ela enfia ali o negócio embaixo, mas a madame vai para a Europa? Teve então, um relógio que ele deixou escapar. A coisa das lutas de classe, sabe? Quando ele foi no Podpah, ele botou os moleques no colo. Tipo assim, tudo que ele pegava ali era para fazer um paralelo. Resolveu uma guerra numa mesa de bar. Entendeu? Aí daqui a pouco ele fala do MST, que os invasores que vão participar do governo dele. Então você começa a perceber que você fala, gente, que os meninos que sequestraram o Abílio Diniz, aqueles garotos, você fala, caraca, mas como é que... E aí, não tem filtro? Não tem alguém que consiga segurar o homem? Então parece que o cara regrediu para uma estaca assim de início do sindicalismo, que é a briga de um contra o outro. Ele sempre está falando de homem, mulher, de novo, preto e branco, pobre e rico, que funcionou muito na década de 70 e 80. E que ele teve que mudar esse discurso para ser eleito em 2002, né? E aí, exatamente. Ele fez essa mudança. Ele faz essa mudança para o Lulinha Paz e Amor, né? Vocês lembram disso? Povo brasileiro. Visual também. José Visual dele. Visual também, mudou. Apareceu todo exatamente, bem arrumado. roupa, barba. E isso que eu falei, linguagem silenciosa, o rito da mensagem. Você precisa estar contra... Aquela velha história. A esposa de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, fizeram aquela... quem foi? Que foi o Duda Mendonça? Quem foi que... Eu não sei quem foi daquela época. Duda Mendonça. Pô, o cara foi um gênio. O cara conseguiu transformar o sindicalista num homem do mundo. Era um cara globalista do mundo, preocupado com pacificador e tal. Aquela coisa. E aí... Você fala, cara, o que aconteceu com esse cara? Ele bateu a cabeça na parede e tal. E ele tá... E aí, para aquele dia, não sei se o pessoal tem imagem, mas aquele dia que ele tá lendo, ele tá tão constrangido, cara. Porque aquilo não é o Lula, pelo amor de Deus. Botar o Lula para ler... esse mais recente aqui, né? Não. Gente, ele não é aquilo. E aí, por que colocaram? Porque, tipo assim, ó, vamos segurar o... Por que você lê um texto? Para segurar. Para você não escorregar. É uma polêmica por discurso. Então ele lê aquilo, né? Com a esposa ao lado. A Janja ali do lado, com as letras desse tamanho, para ele conseguir ler, né? E aí ele falando um monte de clichê em cima de clichê. E aí, precisamos de livros e não de armas e tal. E, cara, que isso já caiu por terra. Né? Você vê aí a quantidade, passou de 1 milhão de números de CACs, quer dizer, a população está cada vez mais armada e está caindo cada vez mais a criminalidade, e aí você fala, e aí, caiu por terra, né? E aí, é isso que está acontecendo, ou seja, a gente tem um cara que realmente, na minha opinião, era um dos maiores oradores do mundo. Na minha opinião, o Lula era um dos maiores oradores do mundo. O cara fazia coisas, malabarismos ali, de metáforas e tudo mais, jornada do herói com o inimigo comum, que não faz mais. Ele só está atacando e atacando o povo brasileiro, que ele não está percebendo. Porque aquela dicotomia que existia não existe mais. As pessoas estão percebendo que não importa se você tem R$1.000 ou R$1 milhão. O que importa é se você é honesto ou não. Não importa de onde você veio, mas sim o que você quer para a tua vida. E parece que ele ainda está nessa dicotomia de seremos todos iguais, né? Porque o socialismo E a gente já viu que não. Que o socialismo, em todos os lugares onde está, ruiu. Ô, Ricardo, a gente separou um vídeo, acho que não esse aí do Lula lendo, mas um outro vídeo de uma parceria improvável aí, já que a gente estamos falando de política, né? Pedir para a produção aí preparar dessa
improvável parceria, né? Quem imaginaria essa Lula com chuchu. É um prato que não orna. Você sabe que eu comparei essa parceria a Fernanda Montenegro começar a fazer pegadinha pro João Kleber. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Porque não casa. Né, Bruno, a gente cobre política. Quando isso começou, né, esses rumores começaram a aparecer, eu falei, imagina, isso aí é improvável, não tem como, não tem chance, não vai vingar. Pois é, aí passou esse período de articulação e a gente começou a viver a prática, né? Esse evento que a gente está vendo aí é a primeira aparição dos dois juntos, que é uma concentração de sindicalistas, e o Geraldo Alckmin aparentemente completamente deslocado. Todo mundo. Se você perceber, até as pessoas em volta, você vê que é tudo muito fake. Forçado. De novo, rito da mensagem. Tá tudo muito fake, tá tudo muito estranho. Dá pra dar o play? E aí, vamos lá. Ó a palminha dele, fora de ritmo. Tá vendo isso? Nossa. Olha isso. Pois é. Pra gente, mostra um desconforto, né? E esse sorriso aqui, Ricardo? Aquele sorriso que tá estampado ali, sabe aquele... olha lá. Aí. Companheiro Lula, companheira Gleisi. Imagina esse homem falar companheiro. Presidente e líderes das principais centrais sindicais. Aí ele tá aqui, ó, procurando nada, amigas, ó, tá vendo? Folhando nada, porque nem tá enxergando, que nós não sabe o que fazer. Então, só volta um pouquinho, porque ele fala ali, dá pra voltar um pouquinho? Porque justamente você está falando da linguagem, e ele fala, nós estamos, né? Ele dá um nós estamos. Vamos ver se tem... E eu acho que o Lula tá com vergonha dele. Tá também, os dois. Você percebe que ele tá numa situação... O Lula tá mais. Ele tá numa situação... O Lula tá com vergonha dele, os dois, porque... Tanto que ele tá disfarçando, procurando nada. Constrangido, parece um peixe fora d'água ali. Vamos ver de novo. Olha, as palminhas fora de ritmo. Aí ele pega o papel, enfia embaixo do braço. Daqui a pouco ele pega, daqui a pouco ele vai folhear o nada. E assim vai. Você entendeu? Olha aqui. Disfarçando. Olha lá, vamos lá. Companheiro Lula, companheira Gleisi, presidente e líderes das principais centrais sindicais, amigas e amigos. Eu quero dizer que nós estamos nós estamos. E vamos lá, vamos ver mais pra... Tem mais alguma coisa? Quer ver? Não, a gente parou porque tem mais de uma hora. Tá, e aí é nesse vídeo que você percebe que ele entra naquela... É tipo assim, o Alckmin querendo ser sindicalista, né? Que ele faz aquela... Companheiro. Companheiro. Não, nessa hora o Lula fica com muita vergonha dele. Porque você fala assim, gente, o que tá acontecendo com o cara? Porque você vê um Alckmin que você nunca viu na vida gritando igual sindicalista dos anos 80. Não casa com a figura dele. Mas tá tão não casa claro, com aquela não figurinha. Mas isso cola pra alguém, da Ricardo? Nova Conceição, entendeu? Mas você acha e vai falar assim, que tem olha, apelo primeiramente... isso? Não tem nada. Eu não sei, pra mim as pessoas... Assim, tem pessoas que não querem perceber. Mas quem tem 2 neurônios, olha pra aquilo. Imagina aquele petista que botou a estrelinha aqui e sempre acusou o PSDB de ser o malvadão. E aí e o que ele falava do Lula? E vice-versa. Aí os dois juntos... Haja malabarismo, né? Haja malabarismo, não casa. De novo, tá tão claro, é uma narrativa que não casa. Mas o que você acha que fez o Alckmin chegar a esse ponto, Ricardo? Então, é aí que eu tenho medo. Aí é que eu pergunto pra vocês. Eu não sei se eu preciso falar essas palavras, fez até um pouquinho pesada, mas é assim... O que é um peido para quem está cagado? Eu vejo essa situação da esquerda. É tipo assim... Eu acho, mas é aí que tá me dando medo. Porque tá muito claro, de novo... Se eu tô no inferno, que custa abraçar o capeta? Então é tipo assim, já não... Eu acho que já... Gente, vamos lá. Onde vocês viram... Quanto tempo você cobre política? 1 ano. 1 ano? Quanto tempo você cobre política? 2. 2. Mas... Vocês já, né, como acompanhamos política desde sempre, né? Mas, legal. Enfim, vamos lá. Próximo. Onde vocês viram candidatos desistirem um atrás do outro? Nem o Cabo Daciolo desistiu, gente. Nem o Emael.
Nem o outro lá do Eurotrem, lá, como é que chama? Do Aerotrem. Levi Fidelis. Levi Fidelis. Gente, Luciano Huck desiste. Aí o Dória desiste. Dória que não desiste nem trancado no banheiro, sozinho, no escuro. Moro também. Moro. Quero saber se aquele filme é real ou não. Você tá entendendo? Então, segura. Aí você vai trazendo, você entendeu? Aí Alckmin, o cara desistiu para ser vice do outro. É óbvio que eles não estão acreditando nessas pesquisas para presidente, que o Lula tá na frente. É lógico que não. Tá muito claro isso. Eles sabem que não está valendo a pena concorrer com o Bolsonaro. Eles sabem. Só que eles estão agindo de uma maneira que realmente o Lula já ganhou. Como a gente viu agora, vai ter uma reunião em Nova York para os movimentos econômicos do novo governo. Como assim? Peraí. Tem alguma coisa acontecendo que nós mortais não sabemos. Porque não é possível tantos presidenciáveis desistirem antes de competir. Onde que o Dória desistir antes de competir? Não é do perfil dele. Não é da índole dele, não é do caráter dele, não é da... Você entendeu? Não é um cara daquele desistir. Ele nunca desistiu. Mas no caso do Dória não foi uma pressão do partido? Mas isso que eu estou dizendo, como assim? Você está entendendo tantos presidenciáveis desistirem, é porque não tem chance. Mas não tem muita chance. Não é que vou ficar com 10%. Vou fazer bonito, não. É, para ter um capital político. Porque se eu ganho 10%, eu tenho um capital político. Então, é uma situação... Parece que até o Lula está em conflito. Parece que ele não está feliz. Até ele parece que não está feliz. Só que, ao mesmo tempo, você vê articulações que como se o Bolsonaro já tivesse perdido. Isso me dá medo. Porque o que eu vejo nessa linguagem, né, essa narrativa, essa linguagem silenciosa é um cenário completamente que não tem saída para uma articulação de tipo já ganhamos. Então isso me dá medo. Mas você tem medo do quê? De uma manipulação nas urnas? Eu tenho medo de que, tipo assim, eu sei que o Zap tá com você. Eu tô com medo de que, na hora de passar o anel, eu sei com quem tá o anel. Eu tenho medo de que parece que o resultado já está computado. Simples assim. Eu tenho medo disso. Porque não é possível, pelo que tudo vem, de novo, rito da mensagem, tudo que vem acontecendo, com tantas pessoas desistindo, com tantas pessoas não tendo nem a coragem de competir e polarizando só entre duas pessoas, porque os outros ali, o Ciro é o Cirão. Ciro é o Cirão. Cirão do coração. Quarta eleição. Então o Cirão tá ali, capital político, né? Você vê que ele não desiste para ter uma chapa junto com o Lula. Ele não se... Você vê, o Ciro, que é muito mais próximo politicamente do Lula... Não foi ser vice Não dele. foi, porque ele tem o capital político dele. Ele, tipo, não vou. Os outros todos desistiram. Como assim o Moro desistir? Gente... Agora, você acha que as pesquisas não estão refletindo essa realidade porque são mal feitas, são mal elaboradas? Qual que é a tua... Aí eu não posso falar, porque, tipo assim, o que eu acho, se eu falar, de repente eu vou ser preso, né? A Polícia Federal vem, bate na minha porta e fala que isso é crime contra a democracia. Hoje tá assim. A gente não pode falar o que pensa, porque se você falar é crime contra a democracia. Mas que tem uma coisa muito absurda, tem. De novo, narrativa, rito da mensagem. Como é que um sai na rua... e é ovacionado e tem lá 1 milhão de pessoas atrás. O outro não consegue andar numa feira agrícola. O outro entra no shopping sozinho. O outro não tem medo. Se você pegar o Lula lá em Salvador, ele, na primeira andada que ele deu ali, que também já era uma população toda já de militantes e não povo mesmo, não tinha militantes. Ele tá assim, ó. Não, companheiro, porque nós estamos aqui e felizes de estar andando junto do povo, porque muitas pessoas... Cara, ele tá com um olho desse tamanho e fazendo isso aqui, ó, isso é medo. E você estava falando de perguntas que vão guiando... Direcionando. Você acha que isso se aplica também à metodologia de pesquisa? Com certeza. E até a fisionomia. Eu não sei se você... Uma vez me perguntaram... Foi o Roger que me perguntou, do Traje a Rigor. Eu estava no Danilo Gentili, ele falou assim, Ventura, mas tem como, por exemplo, noticiário... eu passar uma notícia boa como ruim, né, o tal do despiora, eu acho que tem.
de novo, os verbos que você usa, a maneira que você... E a fisionomia. Então imagina o Bonner falando assim... E o Brasil bate novo recorde de empregos. Estamos agora com 9 milhões. E aí ele fala assim, o Brasil bate novo recorde de empregos. 9 milhões de desempregados apenas no Brasil. Olha, tá um pouco assim hoje em dia. Você entendeu? Nossa mídia, então Ricardo. é tipo assim, o cara faz uma cara de desespero até quando fala algo bom. E ainda você usa... Você viu um canal de TV falando, infelizmente, vamos dar uma boa notícia. Não, e outra, além dos verbos, além dos... Assim, infelizmente vamos dar uma boa notícia, né? Olha, tem o mas, né? Olha, conseguimos, mas... Então você mete um mas, que também é um artifício. Aqui eu falo do mas aqui, ó. Eu falo do mas aqui, como você pode mudar totalmente. Você quer ver como muda o mas? Olha que interessante. Fala de verdade o que você sente, Bruno, beleza? Mas no coração, tá bom? Combinado. Bruno, você é um ótimo funcionário, a gente gosta de você, mas seu relatório tá uma merda. O que dá vontade de fazer, de verdade? Levantar e ir embora. Só isso? Ele é um gentleman. Se eu falasse pra você, Paula... Não, presta atenção, olha isso. Não, pra vida, então. Fala pra vida. Vida, Vai. Imagina se eu falo pra você assim, ó. Vida, você é uma ótima funcionária, nós gostamos de você, mas seu relatório tá uma merda. Faz você, então. Agora, quer ver a mágica? Olha a mágica. Vida, seu relatório tá uma merda, mas você é uma ótima funcionária, nós gostamos de você. O que deu vontade de fazer agora? De melhorar o trabalho. Olha a loucura! Você fica com a última referência, Você fica com aquilo que você acredita no final. Então, mesmo se eu dou uma boa notícia, mas eu meto um mas e coloco algo que a pessoa relaciona com o mais próximo dela, ela valida tudo que a pessoa está dizendo. Então, se eu falo, olha... Primeiro veio o elogio... Não, e depois a esculhambação, você não vai ficar legal. Depende. Mas se for o contrário... Depende. Isso porque se eu falo depois do mas algo que também não é relevante para você, você manda eu catar coquinho do mesmo jeito. Por exemplo, olha, o seu relatório tá uma merda, mas você precisa entregar pra gente porque os acionistas vão chegar quinta-feira. Mudou alguma coisa para você? Não. Continuou sendo uma merda. Por quê? Entregar para os acionistas na quinta-feira é algo que compete a mim e não a ela. Sim. Então, quando você vê isso, e você vê isso muito, cara, no jornalismo, as pessoas põem a notícia boa, mas mete um mas, algo ruim que eu acredito que está muito mais próximo de mim, e aí depois o que ele falou, aquilo ficou tão longe, a parte boa, que eu vou ficar só com a parte ruim e vou falar, pô, é verdade. Baixou a gasolina, mas eu acredito que a bomba vai estourar lá na frente. mas ele está dizendo que não tinha lá o transplante de coração, foi por causa que não tinha o dinheiro da gasolina. Então, meu pai morreu por conta que não tinha o dinheiro da gasolina que foi. Você entendeu? Então, cara, você não tem ideia. Olha esse livro aqui, ó, Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. Ricardo, agora você estava falando de livro... Tipo assim, é possível. Aí você fala, mas isso é uma coisa ruim? Depende. Eu posso manipular e persuadir milhares de pessoas para começar a se cuidar, para ter uma vida saudável. Como eu posso fazer elas tomarem um negócio e morrer, como o Jim Jones fez. Eu posso fazer as pessoas acharem que é legal o golpe de Cuba. Ou seja, você consegue com as palavras, você consegue com a manipulação, você consegue mudar conceitos. Eu comentei isso outro dia, eu falei assim, imagina se você fizesse uma terapia... Bruno, Vida, Paula, pessoal de casa, imagina se você fizesse uma terapia todos os dias em grupo. 7 dias por semana, 365 dias por ano. De forma paulativa, de forma homeopática, né? Você acha que é possível? Em grupo ainda. Você sai da terapia e você vai encontrar pessoas que fizeram essa mesma terapia com você. Você acha que é possível mudar conceitos? Sim ou não? Você acha que é possível mudar comportamentos? Fazendo uma terapia todos os dias, 7 dias por semana? Sim ou não? Sim, quase uma lavagem cerebral. O telejornal faz isso. A novela faz isso. O seriado da Netflix faz isso. Mas ou você não torceu, ou La Caça de Papel você não torceu pro pessoal pelos bandidos. Você entendeu? Ou na Bibi Perigosa, da novela. Você torcia pra mulher do traficante.
E não pro policial que estava combatendo o tráfico. O policial era o bandidão malvadão. E aí você chega na manicure e o papo é igual. Ah, Bibi, você viu que maravilhosa que ela tava? Gente! E aí você pega o ônibus, seu amigo tá dizendo que... Você viu lá na novela? Você viu lá no jornal? Então, olha o poder que você tem de você conseguir colocar vários comportamentos, ideologias, moda, consumo, por conta de algo que você vai vendo todo dia de modo ali homeopático. Ô, Ricardo, eu fiquei curiosa com o título deste livro. Espero que você morra. E aí? A gente estava brincando aqui antes do programa, que a gente queria entender a razão desse título aqui. Esse é o único livro. Esses aqui sempre são livros assim bem específicos para algum tema. Esse aqui é quase que assim, é uma biografia da minha vida. Então eu conto de várias mortes em vida. Eu falo que a coisa mais chata que tem é você morrer uma vez nessa vida, né? Então você ter várias mortes e saber o que fazer com elas é muito importante. Então aqui conta mortes ideológicas, mortes financeiras, mortes emocionais, mortes de pessoas queridas. E como isso me fez eu me tornar outro protagonista. Você não tem a obrigação de ser uma pessoa só a vida inteira. É muito chato se você fosse uma pessoa só a vida inteira. É legal você ser várias pessoas. E aí você vai matando essas versões antigas e se tornar uma pessoa melhor. E aqui eu conto várias historinhas aí para as pessoas se inspirarem. Ah, tá vendo? Tanto é que eu espero que você morra. Aí depois aqui embaixo, sublimado, tá escrito assim, ó. E renasça até o final desse livro. Tá escrito aí, só que sublimadinho. Foi o renascimento do Alckmin também agora, né? Foi um doce. Também, né? Tá vendo? Companheiro. O Alckmin falando companheiro e companheira. Nossa, demais. Ô, Ricardo, agora você dá muita palestra para empresas, varejo, também, né? Como é que é a atitude do vendedor? Qual a pior atitude de um vendedor? Ser vendedor. Olha que interessante. Querer todo mundo. Não, porque todo mundo gosta de comprar. Todo mundo. Você não gosta de comprar? Adoro. Eu gosto de comprar, mas você não gosta que ninguém lhe venda nada. É verdade. Quando você percebe que alguém está vendendo alguma coisa, você não. Então a pior coisa que tem num vendedor é ele se mostrar vendedor. Essa é a coisa mais chata que tem. E isso para qualquer pessoa. Você pode ver, às vezes não tem amigos nossos que eles se passam como vendedores. Olha, eu acho que devia fazer isso, hein? Nossa, olha, porque eu não sei, essa escolha, não sei, olha, por que você não faz isso? Ó, melhor você fazer assim. Ele está te empurrando. Agora, se ele te faz pensar, Bruno, será que você não podia conversar um pouco mais com como é que chama a coitada? Vanessa. A Vanessa. Pô, mas você não acha? Porque de repente ele vem, eu sou amigo dele. Porra, a Vanessa fez isso, fez aquilo, pô, que saco, não sei o quê. Tá, cara, mas e se você fizesse? E se fosse você no lugar dela? Como é que seria? Porque a pessoa vai entendendo que é ela que tá agindo. É isso. E aí eu tiro de você as soluções e não eu te empurro. Então a grande sacada do vendedor é ele não aparecer no processo de venda. Ele te auxiliar a você ter a melhor escolha. Você pensar que foi você que escolheu. É isso aí. Ele vai fazer você escolher o que é melhor para você. Só que com você acreditando que você foi o protagonista ali daquela situação, entendeu? Isso é muito legal. Isso é anamnese. Mas, por exemplo, faz aí um teste, assim, por exemplo, eu tô olhando essa caneca. Tá. Aí você se aproxima na loja, viu que eu gostei da caneca. Aí de repente eu falo assim, buscando caneca? Talvez. Para você? Para presente? Para mim. Tem uma situação específica ou... Não, eu gosto de canecas. Ah, você coleciona caneca? Tenho que legal! Várias. Você tem outras canecas? Tenho. Cara, quantas canecas você tem? Já perdi as contas. Cara, aí você já viu que eu já levei a caneca, né? Não, eu já tô brincando aqui. Você viu que eu tô mais preocupado com você do que com a caneca? E aí eu tô entendendo, mas como é que é a frequência? Você compra sempre caneca? Como é que é? O que você faz você comprar uma caneca? A qualidade, o preço, é bater o olho e gostar? Como é que é? Então me ajuda... Você entendeu? Entendi. Por exemplo, me ajuda quem está nos assistindo agora a assinar a Revista Oeste e se inscrever no nosso canal. Como é que é isso? Eu perguntaria, o que impede você a assinar? O que está faltando? Você continuar, como eu disse, assistindo aquele telejornal contaminado? Você continuar de novo recebendo a mesma informação que hoje a gente sabe que está toda carcomida, que está toda contaminada por décadas de manipulação, desde o tempo lá do Axis Chateaubriand, o rei do Brasil, dos jornais associados, não é isso? O que está impedindo? É grana? Parcela, não parcela?
Pô, parcela em quantas vezes? A gente facilita. Então, parcela, você paga a mensalidade, você vai sair na urina, você não vai nem perceber. Quanto que vale o teu futuro, vida? Quanto que vale o futuro dos seus filhos? Quanto que vale o futuro do teu país? Quanto que vale você estar livre? Quanto que vale você não ser manipulado? Nossa. Quanto que vale você ter de verdade... Preço, não tem como colocar preço nisso. Você está entendendo? Eu acho que hoje é uma coisa que é muito valioso. É informação. Informação de qualidade não tem preço. Mas você ainda pode pagar um pouquinho e vir para o Oeste e você vai ter a verdadeira informação dentro da tua casa, pelo tablet, pelo celular. E você ainda pode compartilhar essa ideia com outras pessoas. Você ser o catalisador e ajudar o Brasil a ser salvo. Porque você vai ter a verdade da informação e vai passar isso para frente. E de graça. E as pessoas vão gostar de você e vão achar você inteligentinho. Porque você teve informação legal. Olha, gente, foi ótima. Você acompanha o Oeste, Ricardo? Eu acompanho. Eu gosto dos colunistas, assim. Eu me sinto assim um idiota quando eu... Sabe, mas porque e a verdade é, quando você fala assim, a melhor mesa, a única mesa que você tem que ser mais inteligente é no pôquer. Porque se você está em outra mesa, onde você é a pessoa mais inteligente, você está perdendo o tempo da sua vida. Você não está aprendendo nada. Então, quando você se sente um idiota, você fala, pô, aqui é legal. Porque as pessoas estão te ensinando. Você é um grande gênio para uma pessoa, mas você é um ignorante para outra. Eu quero ser esse ignorante, eu quero aprender. Porque o dia que eu me achar um grande mestre, acabou a minha vida. Como é que é isso aí? Então, você se espelhar em grandes mentes é a melhor coisa que tem. É subir em ombros de gigantes. Né? Pessoas que estudaram aquilo, que viram aquilo, que estão consumindo aquilo, estão vivendo aquilo. Então, quando a Ana Paula Henkel e o Fiuza... Fiuza, eu copiei essa barba do Fiuza aqui. Eu não aguento mais, isso aqui, estão me derrubando. Então, esses geniais, são pessoas que enxergam coisas que a gente não enxerga. Essa que é a verdade. Né? Então, seguir vocês é fantástico. Muito bem, muito bem. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. Que pena. Pena, né? Porque é a sensação que dá que a gente poderia estender. Rápido. Alguém quer fazer a última rodada? Eu só espero não ver, como admirador do Ricardo, espero não ver ele contribuindo para campanhas políticas, hein? Eu prefiro ver você no YouTube, em outros canais. Mas eu vou te falar só uma coisa interessante. Eu já treinei vários políticos e já me neguei a treinar vários políticos. Então, quando eu percebo que a pessoa não tem uma índole, não tem uma história... Inclusive, teve uma vez que tentaram me contratar para fazer um ataque em boca de urna. E olha que loucura. E os caras totalmente abertos. Tipo assim, não, a gente vai treinar 300 funcionários públicos lá para fazer boca de urna. Aí eu falei, não faço. Fazer o quê? Pegar o eleitor que está indo votar ali? É, pegar o indeciso. E dá. Você consegue fazer uma manipulação ali, trocando uma ideia rápida ali, blá, 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 blá. Às vezes você consegue... Aquele cara que está indeciso, ele fala, então eu vou por você, vou votar nisso aí. Você entendeu? É perigosíssimo. E dá para fazer. Mas eu não faço. Eu prefiro acertar a comunicação daquela pessoa. Seja um político, seja um médico, seja um orador, seja um palestrante. Porque, de novo, a linguagem silenciosa não é só analítica, mas é você entender como a sua funciona. Como é que eu posso melhorar a minha Porque cada um comunicação? tem um estilo, né? Tem um estilo. E aí fazer florescer esse estilo. E às vezes a pessoa não percebe então as falhas. Às vezes são falhas pequenas que ela mesma não consegue perceber. Você entendeu? Às vezes a pessoa ela mostra, de novo, lembra aquele rito da mensagem? Uma pessoa pequena, né, constrita ali e tal, ou às vezes é um ar assim meio de desdém. A pessoa tem naturalmente... Teve um político, cara, que era impressionante. Ele... todas as fotos dele e o marqueteiro dele que veio me procurar. O cara era assim, estava sempre assim. Eu falei, cara, só você fazer esse cara sorrir, né? E aí, quando ele veio fazer o treino, e veio a primeira dama também fazer lá, a esposa dele e tal. E o que faltava para esse cara? O cara era bacana, o cara tinha umas ideias muito legais, tinha um projeto muito bacana. Só que a fisionomia dele, o jeito dele falar, não condizia com aquilo que ele era. E a gente foi acertando. Eu falei, cara, se você está falando disso, por que você está fazendo essa cara? Mas eu faço essa cara. Eu falei, faz essa cara. E como eu filmo as pessoas, depois eu mostro, eu falei, aqui, a sua cara aqui, você compraria você? Não, eu não compraria. Eu falei, então vamos melhorar isso aí? E aí você vai apontando. O jeito de andar, às vezes. O jeito de andar. O jeito de andar, o jeito de olhar, postura de ombro, postura... são várias coisinhas que você consegue mudar, começo, meio e fim. Né? Às vezes a pessoa é muito perdida nas histórias e não consegue colocar uma ordem no começo, meio e fim. E aí fica uma coisa meio nonsense. Quando termina, você fala, e aí? E quando você pega uma oração
que tem um começo, meio e fim, que tem um modelo, que tem uma jornada de herói, ou tem um inimigo comum, ou tem a grande descoberta, ou tem o que eu vivi junto com você, então eu sei o que você suas dores, eu também tenho as suas dores. A pessoa leva. De novo, não é o que você fala, é como você fala. Só para finalizar, a Bíblia está escrita do jeito que está há 500 anos. O conteúdo é o mesmo. Por que uns não conseguem sair das suas próprias garagens e continuam com aquela igrejinha dentro da garagem da casa dela e outros constroem o Templo de Salomão? Se o conteúdo é o mesmo. Ou seja, não é o que você vai falar, é como você vai falar. É isso. Muito bem. Ricardo, se alguém quiser seguir os teus passos aí para se formar num comunicador, ou alguém quiser melhorar aí as suas habilidades de comunicação, você oferece cursos, isso. Além dos teus livros todos aqui, conta aí se você tem curso, alguma coisa. Que eu tenho bastante cursos, acho que era legal a pessoa entrar no ricardoventura.com.br. Então eu tenho desde as formações, a gente está lançando agora uma pós-graduação, eu tenho um evento no final do ano, em dezembro, que é aqui em São Paulo, um evento presencial, que é o Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa. Eu tenho um que eu te falei, esse que é para oradores e para quem quer, são só 8 pessoas, não é que restam 8. Eu só ponho 8 pessoas dentro do hotel trancado comigo 3 dias. Então imagina isso, eu e minha equipe. Então 8 pessoas trancado comigo 3 dias para eu pegar desde você do ponto zero até você criar conteúdo, falar de improviso, participar de debate, enfim, fazer perguntas. E o que você imaginar, a gente consegue fazer com você na comunicação. E acho que só tem 2 vagas, porque são somente 8 pessoas. E é caro isso? É caro, mas vale a pena. Porque como eu falei, caro é você não... fazer e continuar tendo problemas ali na comunicação e o que você ganharia, o que ganharia não, o que você ganha, porque o que eu tenho de resultado, assim, depoimento, se a pessoa não acredita, eu tenho acho que uns 300 depoimentos que eu posso enviar para ela, tipo assim, ó, é caro quando você paga, aí quando termina os 3º dias você fala assim, foi barato pra caramba. É assim, isso que é legal. Tem muita coisa. Bom, tá chegando ao fim do nosso Westcast. Peninha, né? Pena. Queria agradecer muito o nosso convidado, Ricardo Ventura, por estar aqui hoje. Vida Vlat. Foi um prazer, viu? Convidado e tanto. Foi bom, você né? Também, Bruninho. E o Bruno, que estreou aqui na mesa do Westcast. Foi uma honra, obrigado pelo convite. Valeu. Bom, na semana que vem o Dagomir Marques está de volta aqui nessa cadeira. Foi uma honra estar aqui hoje. E muito obrigada. E lembrando, vamos lá de novo os 4 passos. Você que gosta do conteúdo da Revista Oeste, não esqueça de se inscrever no canal da revista, no YouTube. Ativar as notificações, aquele sininho que fica ao lado ali da inscrição, dar um joinha, um like no nosso conteúdo e também comentar, pode ser um textinho, pode ser um textão, dizer que gostou aqui do nosso programa, ajuda muito para que a plataforma consiga te indicar outros programas aqui da nossa grade. É isso aí, até a próxima semana.